Evangelho de Marcos, capítulo 15, os versos de 1 a 20, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornando Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que eles fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Vamos orar então. Senhor, dê-nos tua graça para que possamos compreender a tua palavra que foi lida. Nosso desejo é que o teu Espírito, ministrando ao nosso coração, nos ensine a tua boa e santa palavra, dirigindo e governando o nosso coração para ti mesmo. Dá-nos tua bênção nesse santo momento, Senhor. Aquieta-nos no sentido de fazer-nos repousar todos os pensamentos, tão somente na certeza da tua boa e santa presença entre nós, na pessoa de teu Filho e do Espírito, instruindo-nos pela tua palavra. Quanto a esse teu servo, dá-me tua graça para que as minhas fraquezas e os meus pecados não sejam impedimentos, pois tão somente o nosso desejo é que o teu povo te ouça e aprenda mais de ti. Sei também, ó Deus, com os nossos filhos, que o teu Espírito os acalente, os conforte, também os anime e os livre, ó Deus, de qualquer coisa que possa incomodá-los ou despertá-los ao choro. Mas guarda-os em tua boa e santa mão. São teus também. É em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Muitas pessoas, quando leem o relato da crucificação, elas querem, de algum modo, comparar o sacrifício de Cristo ao sacrifício de outros homens que morreram de forma injusta por causas justas. Muitos homens já, de fato, entregaram suas vidas por causas justas. E aí é só pegar na história, há uma lista
enorme de homens que se dispuseram a dar suas vidas por estas causas. Entretanto, nenhum homem verdadeiramente morreu como Cristo, pois todos os homens, apesar de defenderem uma causa, todos eles eram devedor à lei, todos eles eram pecadores. Somente o nosso Senhor, o Salvador, foi que verdadeiramente, sendo Ele Deus e homem, justo e puro no sentido mais restrito da palavra, deu a sua vida por pecadores, deu a sua vida para salvar pecadores. É importante fazer essa distinção porque quando nós lemos o texto bíblico, o que nos vem à mente é apenas os sofrimentos físicos de Cristo. Verdadeiramente, os sofrimentos físicos do Senhor Jesus foram de fato enormes, inimagináveis. Mas o que mais fez com que Cristo sofresse foram as dores da sua alma. Foi o fato dele, sendo Deus e homem, justo e santo, ser condenado, dar a sua vida por homens pecadores como nós, ser tido como pecado em nosso lugar. O texto que lemos, ele apresenta então o início da crucificação e eu vou abordar o texto dividindo ele em 4 partes, para nossa melhor compreensão. Logo, eu também irei recorrer a Mateus, Lucas e João para trazer algumas informações que Marcos não nos traz, mas que os demais evangelhos nos fornecem, a fim de montar um quadro de todo esse momento, dessas primeiras horas da sexta-feira da paixão. A primeira coisa que o texto nos apresenta é exatamente o aspecto histórico do julgamento de Cristo. E eu preciso tratar desse assunto também com os irmãos. Notem que o texto vai dizer que logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, anciãos, escribas e todo o sinédrio. A razão para essa menção é simples. O Senhor Jesus já havia sido julgado e sentenciado na calada da noite, nas primeiras horas da madrugada. Mas o sinédrio se reunia no templo, só que o templo ficava fechado à noite. Então eles, ao raiar do sol, às primeiras horas do dia, o templo já abria. E então eles se reuniram, os mesmos que haviam se reunido à noite, agora se reúnem, mas agora dentro da igreja, a fim de dar legalidade ao julgamento anterior que já havia sido feito na calada da noite. O texto nos diz também que há pressa por parte dos judeus para apresentarem o Senhor Jesus Cristo a Pilatos. O apóstolo João, no capítulo 18 do seu evangelho, os versos de 28 a 36, João relata várias acusações que foram feitas contra o Senhor Jesus Cristo. Agora, as acusações são mescladas com aspectos religiosos, mas aspectos também civil. Agora, eles também acusam Cristo de pleitear uma revolução contra César. Note que no verso 1, o texto nos diz que eles amarraram Cristo. A ideia de amarrar o Senhor é de apresentá-lo como alguém perigoso, como um amotinador. Não apenas como alguém que merecia ser condenado ou julgado pelo Império Romano. O texto também nos diz que eles fizeram isso com toda pressa porque aquela sexta-feira era extremamente importante. A Páscoa tinha sido celebrada na quinta-feira, era o dia 14 do mês de Abib, que é o mês que ficava entre metade março, metade abril do nosso calendário. E, portanto, aquele sábado era um sábado extremamente glorioso, porque era o primeiro sábado da festa dos pães asmos. Era o primeiro sábado, então, após essa Páscoa. E havia, então, muita gente em Jerusalém. E os preparativos para aquele dia haviam sido já feitos e eram grandiosos. Então, havia pressa no julgamento. Eles, de fato, queriam que o Senhor fosse morto ainda na sexta-feira pela manhã, para que o seu corpo não permanecesse na cruz no final do dia, já que era proibido pela lei judaica que alguém ficasse pendurado da sexta para o sábado. O texto nos diz então que
o Senhor Jesus é levado a Pilatos, logo no amanhecer do dia, nas primeiras horas do dia. Pilatos é o novo juiz desse novo julgamento que o Senhor vai enfrentar. Pilatos era o governador da província da Judéia. Ele foi governador da província da Judéia entre os anos 26 a 36 da era cristã. Ele era conhecido por ser insensível e severo quanto aos judeus e também era duro nas questões judiciais. Mas, ao mesmo tempo, ele era um governador conivente, de certo modo, fácil de ser manipulado ou de se manipular a si mesmo, quando ele queria guardar a paz e manter os interesses de Roma. O apóstolo João vai nos dizer que Pilatos recebe Cristo no primeiro momento da manhã. Depois de ouvir algumas acusações, Pilatos percebe que tem uma acusação que diz respeito a Galileia. Lembra que Jesus está amarrado, e essa foi uma das razões para amarrá-lo. O apóstolo João, no capítulo 18, vai nos ensinar que eles dizem que Jesus é um amotinador desde a Galileia. Quando Pilatos ouve que Cristo era um amotinador desde a Galileia, Pilatos então decide enviar o Senhor Jesus Cristo para Herodes, que era o governador romano da província da Galileia. E João vai nos dizer que sua ação não é de justiça, mas é porque ele e Herodes eram inimigos. E ele queria então reatar os laços, daí a sua conivência. Então, ele envia o Senhor Jesus Cristo para Herodes, a fim de que Herodes também participasse daquele julgamento. Lucas nos diz que Herodes ouve o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versos de 5 a 12. E depois de interrogar, não achando nenhum crime no Senhor, então ele devolve a Pilatos. E aqui é que entra o verso 6 do texto que lemos, que é o segundo encontro de Cristo, ainda naquela manhã, com o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Não havia, como nós temos hoje em dia, um código penal que deveria ser aplicado aos cidadãos não romanos. Para os cidadãos romanos havia todo um código penal estabelecido, mas para os não romanos, os governadores tinham a liberdade de julgá-los e de condená-los ou aplicar penas a eles como bem lhes parecesse. É tanto que dois nomes importantes da história romana, como Tácito e Plínio, eles registraram mais de 40 tipos de textos, de ensaios, descrevendo as injustiças praticadas pelos governadores durante o período de César Augusto, até Trajano, mais ou menos de 26, a Pax Romana 29, Trajano acho que está em 60 e alguma coisa, uns 30 e poucos anos, mais ou menos, de governo. Eles registraram diversos tipos de má conduta por parte dos governadores para com os cidadãos que não eram romanos. Joséfo, que era um judeu e historiador também, ele descreve muitas pessoas que foram mortas pelos açoites que nós ainda trataremos, e ele diz então que havia momentos em que os açoites eram tão intensos que aparecia a brancura das costelas. Tudo isso é para mostrar a questão da falta de um código penal por parte dos romanos para com os cidadãos não romanos. É aqui que entra então o verso de número 6. O texto nos diz então que era costume soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Então, possivelmente, esse costume quem estabeleceu foi o próprio Pilatos. E então o texto pede que Pilatos faça como de costume e solte uma pessoa que estava presa. O texto nos diz então que Pilatos tenta manipular a multidão. A decisão era dele, mas ele tentou manipular a multidão quando ele coloca a multidão no julgamento. E então, a partir do verso 7, a partir do verso 8, melhor dizendo,
Então Pilatos começa a perguntar à multidão: vocês querem que eu solte quem? O rei dos judeus? O povo então diz: não, nós queremos outra pessoa. E curiosamente, os principais sacerdotes vão incentivar a multidão dizendo: peçam por Barrabás. Barrabás, o nome dele seria filho do pai, o significado desse nome, né? E então eles disseram à multidão: peçam por Barrabás. Pilatos então novamente instigando a multidão, e isso demonstra a sua covardia e a sua manipulação. Então ele pergunta: o que vocês querem que eu faça com este que me veio a mim, sendo acusado como o rei dos judeus? Então o povo, em alto e bom tom, grita: crucificam. Mateus nos diz que Pilatos então, mais uma vez, pediu água, lava suas mãos, mais uma vez agindo de forma manipuladora, disse: eu estou livre do sangue deste inocente. E o povo então tolamente diz: caia sobre nós e nossos filhos tal responsabilidade. Tudo isso não passava de uma manipulação de Pilatos, tentando então ficar bem com o povo judeu, mas ao mesmo tempo tentando ficar bem com a sua consciência. Porque Mateus, no capítulo 27, nos registra que Deus advertiu a mulher de Pilatos em sonhos naquela noite. E esta lhe disse: não te metas com este justo, pois hoje à noite muito sofri por ti. Mas ele então, querendo agradar à multidão e ao mesmo tempo querendo apaziguar sua própria consciência, manipulando os homens, não agiu como deveria agir. Entretanto, por ser o juiz, tornou-se responsável pela sentença. Ele decidiu açoitar o Senhor Jesus Cristo e o entregar para ser crucificado. Quando o texto disse que ele decidiu açoitar o Senhor Jesus para ser crucificado, o açoite romano era feito com um instrumento cujo nome chamava-se flagelo. Era um chicote com várias tiras de couro entrelaçadas uma na outra, que tinha pontas de ferro e de osso espalhados por toda a sua extensão e na própria ponta daquela tira. O apelido desse instrumento era escorpião. O objetivo era dilacerar a carne da pessoa que sofreria tal tipo de punição. Como eu já disse, o historiador judeu Joséfo descreveu várias pessoas que morreram durante o flagelo e outros ficavam com a brancura das suas costelas a olho nu, já que um dos objetivos era de fato arrancar o máximo que se podia da carne daquele que assim era fustigado com esse instrumento. Outro detalhe que o texto nos diz é que os soldados levam Cristo para dentro do palácio, para o lugar, talvez um pátio, onde ficava então a parte militar do castelo lá de Pilatos. E o texto nos diz que eles reuniram todo o destacamento para zombar, escarnecer e bater no Senhor Jesus. O destacamento romano, do Império Romano, incluía 600 soldados. Então eles reuniram 600 soldados para escarnecer dele, para fazê-lo sofrer, para mutilá-lo por meio daquele instrumento de horror. Essa é a primeira parte do texto, que é exatamente os seus dados históricos. A segunda coisa que o texto nos ensina, e não está no texto de Marcos, mas está no texto de Mateus, é o suicídio de Judas. Mateus 27, de 3 a 10. O texto nos diz então que Judas, vendo que o Senhor Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata, dizendo aos principais sacerdotes e aos anciãos: pequei traindo sangue inocente. O texto então nos diz que Judas, tomado de remorso, foi então e se enforcou.
Notem que Judas assistiu o julgamento de Cristo. Ele estava na multidão que gritou: crucifica-o, ainda que ele mesmo não tivesse dito tal coisa. E então, ao perceber a sentença que fora dada ao Senhor Jesus Cristo, tocado de remorso, ele então resolveu dar cabo de sua própria vida. E essa é a segunda parte da cena que o texto nos traz, olhando os 4 evangelhos que retratam toda aquela manhã daquela sexta-feira. Judas, então, quando percebeu aquilo que havia feito, ou seja, quando nitidamente viu com seus próprios olhos aquilo que aconteceria a Cristo, ficou tocado de remorso. No grego, há 2 palavras que podem implicar arrependimento. Uma palavra é a palavra metanao, e a outra palavra é a que Mateus usa para Lucas, é o verbo metamelomai, que significa lastimar. Desejar que algo seja desfeito. Arrepender-se no sentido de pesar, remorso. Judas sentiu tristeza em seu coração. Ele de fato se condoeu com aquilo que havia acontecido ou que havia sido decretado para que acontecesse com Cristo. Mas ao contrário de Pedro, Judas não volta para Deus confiando na sua misericórdia. Ao contrário de Pedro, Judas se entrega à sua tristeza e ao pesar de sua alma. E então, a única solução possível diante de seus olhos era exatamente tirar sua própria vida, acabar com aquele momento de grande dor e aflição. Quando nós examinamos o remorso, a diferença dos termos gregos para um significar remorso e o outro arrependimento, é que o remorso constitui-se num pesar de alma e, ao mesmo tempo, numa atitude de não se entregar, de não voltar para Deus, recorrendo à sua misericórdia. O arrependimento, por outro lado, constitui-se numa mudança de mente, onde o indivíduo reconhece que falhou, que pecou, sente a dor da culpa na alma, mas os seus olhos enxergam Cristo e a misericórdia divina. E esse relato do suicídio de Judas, ele é extremamente rico para nos ensinar sobre o único remédio que é capaz de curar as almas acerca da escuridão da culpa e acerca da frieza que também é vinda às almas quando elas fracassam em fazer alguma coisa. A misericórdia divina é esse remédio. A misericórdia divina é exatamente o antídoto que pode iluminar uma alma que sofre porque está em escuridão por conta da culpa. A misericórdia divina é o único remédio que pode aclarar uma alma que sofre com a culpa, seja daquilo que ele fez ou seja por aquilo que ele sofreu. Infelizmente, muitos crentes não dão o devido valor à misericórdia divina. Infelizmente, muitos crentes estão lotando os gabinetes, os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, atrás de uma pílula que apazigue suas almas. Infelizmente, muitos crentes estão zombando de Cristo por não fazer uso daquilo que verdadeiramente trata das nossas almas, daquilo que pode vir a nós e escurecer a nossa vida, que é a culpa daquilo que se faz, ou até mesmo a culpa travestida de fracasso por aquilo que é sofrido. Os crentes estão de fato padecendo, tendo disponível para si o maior e o melhor de todos os remédios, que é a misericórdia divina. Pedro traiu o Senhor Jesus Cristo, o negou também poucas horas antes. Mas ao contrário de Judas,
Pedro lembrou que Deus é rico em perdoar. Pedro não olhou apenas para a sua culpa ou para o seu fracasso, mas ele contemplou diante de si um Deus que é gracioso e misericordioso. E então ele se entregou àquele que a Bíblia descreve como sendo o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo. Judas não. Judas tentou desfazer o que havia feito, mas não é possível voltar no tempo. Judas tentou se livrar do peso que o angustiava, tentando devolver as moedas, mas as moedas não tinham condições de fazer voltar aquela sentença. Judas tentou transferir sua responsabilidade para os sacerdotes, quando disse: pequei contra sangue inocente, mas isso não apazigua uma alma que está sendo atormentada pela culpa. O resultado foi que Judas não contemplou o Cristo que é o sol da justiça. Não contemplou o Deus que é rico em perdoar. E então a solução nítida e claríssima para Judas era: não adianta mais viver. Não adianta mais viver. Por que viver? E então Judas decidiu se matar. Um outro homem na história da igreja, história bíblica, também pensou nisso. Gênesis 4 nos descreve quando Caim matou Abel, ele chega diante de Deus e o Senhor então pronuncia a sua sentença e Caim diz: já não posso mais viver. Como que se estivesse a suplicar a Deus: é melhor me matar. E então o Senhor põe uma marca em Caim e lhe diz: nenhum homem te fará mal, se essa é a causa do teu temor. Mas não era, né? Nós sabemos disso. E o Senhor então proíbe Caim de se matar. E este sai. Mas vive uma vida errante, procurando significado. É por isso que a Bíblia diz que ele constrói uma cidade e dá nome de seu filho a ela. Porque ele buscava algo que pudesse apaziguar a sua alma. E então encerra-se o seu relato. O texto bíblico também nos diz que um outro homem sofreu horrivelmente em sua alma, e este foi Davi. A Bíblia nos diz que por causa do pecado com Batseba, em vários salmos, Davi diz que os seus ossos estavam como que secando. Até um dia, lá no Salmo 51 diz, que ele lembrou da misericórdia divina, e na sua súplica ele disse: Senhor, renova em mim o meu espírito e devolve-me, né? Estou parafraseando, a alegria da salvação. A diferença de Davi para Judas e para Caim não é que Davi fosse um super crente. Não, ele era apenas um crente, como nós. E por ser crente, decidiu confiar na misericórdia divina. E entregou as angústias da sua alma àquele que é Senhor sobre céus e terra, àquele que pode de fato socorrer aquilo que ninguém mais socorre, o coração humano. Muitos crentes vivem vidas horríveis na face da terra, porque não aprenderam a descansar, ou porque lutam por não confiar, e para não confiar no Deus que é rico em perdoar. Talvez não tenham a coragem de se matar, mas ao mesmo tempo se matam, dia após dia, porque não experimentam a graça perdoadora, transformadora e vivificante de Cristo Jesus. Então, se você sofre com culpa, ou se você sofre com a escuridão do fracasso, que é a culpa sofrida, uma coisa é a culpa praticada, outra é a culpa sofrida. Não interessa qual seja ela, nem por que razão isso tenha acontecido. A palavra a você é:
Entregue-se àquele que é rico em perdoar. Confie naquele que tem como seu nome o sol da justiça, Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o texto também nos mostra algo que acontece, que simboliza e dramatiza a nossa salvação, que é exatamente a doce troca ou a substituição. A partir do verso 6, então, de Marcos 15, o texto nos diz que o povo foi lembrado de um costume, soltar um prisioneiro. E então começaram a clamar por Barrabás, que era um amotinador e um homicida também. E então, com veemência e fervor, a multidão suplicava ao doce Pilatos que soltasse Barrabás, mas que condenasse à crucificação o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa incrível, não é? A multidão estava ensandecida, fervorosamente exercendo, entre aspas, um ato de misericórdia e pediram: liberte Barrabás, o homicida, mas condene Cristo, o Rei da Glória. A multidão estava empolvorada e suplicava com mais veemência contra alguém que era de fato violento e um rebelde, Barrabás. Por sua vez, você tem um juiz que estava prevaricando, um juiz iníquo e covarde, Pilatos, e tentando manipular a multidão a fim de se livrar de sua responsabilidade, mas sendo responsável, decidiu soltar o injusto para condenar o justo. Mas o que eles não sabiam era que tanto a multidão como ele próprio, Pilatos, agindo segundo seus próprios corações, estavam fazendo exatamente o que Deus estava fazendo para salvar o seu povo. O que eles não sabiam é que eles estavam dramatizando o plano supremo do Deus que é juiz perfeito. E o plano era condenar o justo para salvar os injustos. O plano de Deus era condenar o filho para dar vida aos perversos. E é por esta razão que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo diz que o Senhor Jesus foi feito pecado em nosso lugar. Nós, de fato, fomos libertos das cadeias da morte, do pecado e do inferno, por causa do justo que assumiu o nosso lugar na morte, na culpa pelo pecado e que sofreu o inferno em nosso lugar. Verdadeiramente, naquele momento, enquanto Barrabás talvez fosse abraçado pela multidão e Cristo condenado, verdadeiramente é assim que acontece conosco. João nos diz que quando um pecador se arrepende, os anjos o recebem com alegrias e louvores. Mas para que isto aconteça, o Cristo bendito precisou ser sacrificado em nosso favor. Eu quero fazer uma aplicação desta verdade às nossas vidas. Você e eu, nós somos Barrabás. Nós não somos as melhores almas que andam na face da terra. Nós somos Barrabás. E de fato, por causa do pecado, nós vivemos tentando nos rebelar contra a autoridade divina. Veja se não foi exatamente o que aconteceu no Éden, quando Adão e Eva comportaram-se como Barrabás e se rebelaram contra Deus, e logo em seguida mataram-se a si mesmos, já que o mandamento era: não coma para que não morra. Eles eram rebeldes e assassinos.
E nós, como seus descendentes legítimos, também somos rebeldes e assassinos. E aqui está o grande cerne da consciência da salvação. Você se reconhece como Barrabás? Ou talvez você se ache como alguém que não é tão Barrabás assim? Você se reconhece como alguém que se rebela de fato contra Deus e que mata? Ou você se julga como alguém que é meigo, doce, pacífico e pacifista, guardião da vida? Quanto menos consciência tivermos de quem somos, menor será o grau de certeza da salvação. Quanto menos reconhecer quem somos, menor será o sacrifício de Cristo para nós. Essa verdade foi conhecida na Reforma Protestante como a doce troca. O injusto pelo justo. O justo foi sacrificado pelo injusto. Esta é uma verdade extremamente confortadora. Extremamente confortadora. Muitos crentes têm dificuldades em lidar com suas fraquezas na vida cristã. E a razão não é outra, senão eles tentam se iludir achando que não são Barrabás. Mas sabe o que é melhor nessa doce troca? É que Deus sabia e sabe que nós somos Barrabás. A troca não foi por engano, a troca, a substituição não foi por acaso, ela foi exatamente como programada. Por isso, eu e você hoje somos Barrabás santificados pelo sangue do Cordeiro, purificados pelo sacrifício de Cristo. E agora, nosso nome não é mais de amotinadores e de assassinos, mas como Paulo nos ensina aos Romanos, capítulo 8, nosso nome agora verdadeiramente é filhos do Pai. Filhos do Pai. Aplique essa verdade ao seu coração. E quando você estiver, por exemplo, sofrendo com a rejeição das pessoas, lembre-se da doce troca. Deus, que te conhece muito bem, deu o seu Filho por você. Quando você estiver sofrendo, por exemplo, talvez passando por momentos de solidão, lembre-se da doce troca. Você não está só. Cristo deu sua vida por você. E quando você estiver sofrendo nesta vida, tentando de algum modo lidar com os seus problemas e não sabe como lidar, fique tranquilo. Entregue àquele que, quando decidiu substituir você na cruz, não olhou para as suas qualidades, olhou exatamente para as suas imperfeições, para os seus pecados. Deus não nos viu lá como seres angelicais, mas nos viu como amotinadores e assassinos. E o seu amor triunfou, e o seu Filho deu a sua vida em nosso favor. Você consegue se alegrar com essa verdade? Coisa incrível, não é? Aí alguém nos rejeita nesse mundo, a gente quer morrer. Que tolice. A doce e a melhor troca já foi realizada. Em quarto e último lugar, o texto também nos ensina uma outra preciosíssima verdade, e essa é sem igual. O texto nos diz então que, estando lá no palácio, no pretório, os soldados, sem saber que estavam agindo exatamente como Deus assim havia ordenado que agissem, eles teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça, a fim de aumentar a sua dor e a fim de aumentar a sua angústia. Mas o que eles não sabiam é que o Senhor Jesus Cristo, ele de fato estava destinado a ser coroado.
Só que neste caso, é uma coroa de maldição. Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu creio que devem lembrar. E quando Deus puniu Adão e Eva, ele disse algo sobre amaldiçoar a terra. E uma das coisas que caracterizou a maldição foi que a terra passaria a produzir espinhos. Exatamente espinhos. Não foi uma ideia, por acaso, alguém tecer uma coroa de espinhos. Mas o Espírito de Deus, como se estivesse a guiar as mãos dos inimigos da cruz de Cristo. Eles mesmos achando que estavam humilhando o Redentor, fazendo-o agonizar, espinhos penetrando a carne da sua cabeça. Mas, na verdade, eles estavam agindo como instrumentos do Senhor. Eles estavam coroando com a maldição lançada sobre a face da terra, o único que poderia suportar tal maldição. E foi com aquela coroa de maldição que o nosso Redentor foi levantado na cruz do Calvário, para que a maldição que um dia foi lançada sobre a terra, agora estivesse nele, para que eu e você não fôssemos mais malditos aos olhos de Deus. O sofrimento de Cristo não foi um sofrimento físico apenas. O sofrimento físico foi o menor de todos. Foi o menor de todos. Quando a coroa lhe foi posta na cabeça, a dor e a agonia de ser um maldito aos olhos do Pai se apoderaram dele. E agora, verdadeiramente e para aquele propósito, sua coroa estava no devido lugar. As agonias de sua alma eram exatamente para nos poupar, para nos livrar de agonias infernais que haveriam de vir sobre todos os homens, tanto nesta terra como no mundo por vir. A maldição da terra, então, foi posta sobre Cristo. A maldição da terra agora foi posta sobre o único que tinha condições de suportá-la. E desta forma, então, o Senhor Jesus se apresenta para a sua morte, como sendo, de fato, maldito aos olhos do Pai. Maldito aos olhos do Pai. A Escritura nos diz, por exemplo, segundo aos Coríntios, capítulo 8, o verso de número 9, o apóstolo Paulo diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, ou seja, pelo seu amaldiçoamento, nos tornasseis ricos de sua graça. Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos dizer que por que nós podemos ter a esperança da salvação? Porque o Senhor Jesus Cristo, ao ser levantado no madeiro, de fato, foi levantado como maldito, maldito em nosso favor, maldito em nosso lugar, maldito. João capítulo 17, verso de número 4, na oração sacerdotal véspera da crucificação, no verso 4, o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviastes para fazer. No plano divino estava prescrito que o seu filho seria coroado com uma coroa de maldição, para que os malditos, os verdadeiros malditos, estivessem livres da maldição. E como a Escritura também nos ensina, fossem no futuro glorificados com glória e majestade. A coroação de Cristo não foi um ato por acaso,
não foi uma invenção dos soldados, mas foi exatamente um artifício físico para nos ensinar que o que pesava sobre seus ombros não era a dor do corpo, mas era a dor da alma, de ser considerado maldito em nosso lugar. A isto, irmãos, é importante fazermos algumas aplicações para a nossa vida. Veja, sendo Ele o Rei da Glória, recebeu a coroa de maldição em nosso lugar. Sendo Ele o Rei da Glória, recebeu a coroa de maldição em nosso lugar. Infelizmente, na vida cristã, muitos de nós não estamos dispostos a trocar nada pelos tesouros dos céus. O Senhor Jesus Cristo, ensinando seus discípulos no Sermão do Monte, ele disse: não se preocupem com as riquezas da terra, porque estas passarão, mas dediquem-se a juntar tesouros no céu, onde não passarão. Mas, infelizmente, muitos crentes não querem ajuntar tesouros no céu, porque para ajuntar tesouros nos céus, será necessário abrir mão de muitas coisas na face da terra. Muitas coisas terão que, de fato, ser dispensadas por nós. O texto nos ensina que o Senhor decidiu e Ele não abriu mão daquilo pelo qual o Pai havia proposto: salvar-nos a troco de sua própria condenação, salvar-nos a troco de sua própria coroação em maldição. Mas parece que isso não traz muito empolgamento aos nossos corações, trocar coisas da terra pelas coisas do céu. Nós precisamos examinar o nosso modo de vida. Nós precisamos investigar quais tesouros temos dado de fato maior importância. Nós precisamos examinar de que modo nós temos preferido o reino por vir. Em segundo lugar, aplicando às nossas vidas, veja que coisa interessante, não é? A Bíblia nos diz que aquelas pessoas más para fazer o mal levantaram bem cedo. Mas os crentes muitas vezes são preguiçosos para fazer o que é bom. Olha o contraste. Os maus se dedicam no seu mal e os crentes não se dedicam no bem que lhes foi confiado. Só que uma verdade não apenas é verdade, como ela também é vivida. Assim como os maus experimentam os frutos do seu mal em suas vidas, os crentes também experimentam o bem espiritual em suas vidas. Eles também experimentam o bem espiritual em suas vidas. Portanto, não sejamos negligentes ou preguiçosos na obra que nos foi dada a fazer. Pelo contrário, façamos com avidez e com diligência, para a glória de Deus, para nosso bem também. Lembre-se, eu não estou falando de fazer coisas na igreja, abstrai a sua mente. Isso começa desde o dever da submissão, como vimos, o dever dos maridos de governar suas casas, o dever dos filhos de serem submissos. Isso se expande por toda a nossa vida, em todos os momentos. Por fim, note o perigo de querer viver para agradar os outros. O texto nos diz que Pilatos julgou errado esta causa. Entrou na história como alguém manipulador e covarde. Não temos o relato se ele foi convertido ou não, então duplamente estará no inferno. Primeiro, porque é um pecador. Segundo, porque não tem Cristo como seu Redentor e ainda participou do julgamento do Senhor. O texto nos diz que Pilatos percebeu que por inveja os sacerdotes entregaram Cristo a ele para que fosse condenado.
Mas o texto também nos diz que ele, tentando agradar a multidão, soltou Barrabás e condenou o Senhor Jesus Cristo. Veja como é perigoso o temor de homens. Veja como é perigoso viver para agradar os homens. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, disse: quem ama o mundo não pode amar o Pai. E amar o mundo não é cuidar, por exemplo, das árvores, dos animais, poupar a água, energia, trabalhar, não. O amor que João se refere é, de fato, amar o mundo, viver para agradar os homens, ou a si mesmo. Quem vive assim não pode amar o Pai. Muitos de nós falham na vida cristã porque eles vivem para agradar os homens. Muitos de nós passam por sofrimentos incríveis porque vivem para agradar os homens. Muitos dos medos que nós enfrentamos nesta vida não é outro senão temer a homens, porque queremos agradá-los, quando na verdade deveríamos nos preocupar em agradar um único e soberano Deus, pois somente a Ele o louvor é devido. Se você vive para agradar pessoas, cuidado, porque você vai imitar Pilatos. Não se engane. Todos os dias você terá julgamentos para fazer, decisões para tomar, escolhas. Se você vive para agradar a si mesmo ou a homens, você fará como Pilatos. Será manipulador ou manipulado? Será covarde ao invés de corajoso. Optará sempre por Barrabás, enquanto condenará sempre o Senhor Jesus Cristo. A quem nós queremos de fato agradar com as nossas decisões? Examine-se. E assim então abandone os seus ídolos, e um deles talvez seja esse: querer viver para agradar os outros. E passe a agradar apenas ao único e soberano Deus, o sol da justiça, Cristo Jesus.